Então, bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou Marco Aurélio de Carvalho e estou falando aqui sobre TRIZ, ou Teoria da Resolução de Problemas Inventivos. Estamos na segunda parte da palestra. Vamos falar aqui um pouco de invenção agora. E como é que funciona a abordagem tradicional e a abordagem da TRIZ. Primeiro, conceituando um pouquinho invenção. Né? Então, você pegar no dicionário, tem várias definições. O que interessa mais para nós aqui? A própria invenção é a própria capacidade de criar coisas, né? Capacidade criativa, capacidade inventiva. Invenção é a descoberta ou criação de alguma coisa de utilidade social. E também nos interessa essa definição aqui. É uma criação inédita que possa ser aproveitada industrialmente. E aqui na palestra nós estamos principalmente falando da definição 2, a descoberta ou criação de algo útil. Tá? Então esse é o nosso foco aí. Um exemplo de invenção. Né? Então nós temos vários aí ao longo da história, né? Teve o avião, o balão, né? Teve o submarino, né? Várias coisas, né? A lâmpada, muito conhecida, e assim vai. Todas as invenções bem conhecidas que foram marcos da invenção ao longo da história, né? Mas existe também uma invenção, um tipo de invenção que é a mais comum, que é a invenção anônima. É aquela do dia a dia, aí, que a dona de casa cria para resolver um problema que ela tem, que o agricultor cria lá para resolver um problema que ele tem na propriedade. Né? Então esse aqui é um exemplo. Isso aqui é uma enxada, né? Não parece? Né? Uma enxada, normalmente ela é um produto, né? Vou desenhar aqui, rabiscar uma enxada que tem um cabo, né? Ficou torto, mas tem um cabo e lá na frente ela tem uma lâmina aqui. Né? Essa lâmina mais fina na frente, mais larga atrás, e a pessoa vai golpeando, né? Vai movimentando dessa forma e batendo na terra, e com isso ela vai cortando, né? Qualquer toceira de mato que tem, ela vai removendo isso. Pode ser usado também mesmo para uma situação de uma horta, um plantio pequeno para revirar a terra. Então a enxada é isso, tradicionalmente. Uma ferramenta já bastante antiga. E esse agricultor, ele tinha necessidade de usar a enxada para roçar um terreno, né? Então remover as ervas daninhas, e ele inventou algo revolucionário, na minha opinião. Então vamos ver o que ele fez aqui. Tá aqui o link, né? Se alguém quiser assistir no YouTube. Ele fez isso aí com um disco de trator, aqui um disco de arado, né? Ele falou disco de trator, mas é um disco de arado. E vocês veem que ela corta nos dois sentidos, né? Então ela tem, diferente da enxada que só corta para trás, essa aqui, se movimentar para frente, ela corta o mato. Se movimentar para trás, ela corta e remove o mato também. Então, aí você já tem um ganho de produtividade. A forma de funcionamento é diferente, você não fica batendo, né? Arrancando uma ou poucas plantas por vez. Então você passa ela no terreno, quase que como se fosse a ideia da foice, isso aqui, né? E vamos avançar um pouquinho o vídeo aqui, que ele vai para uma região onde acaba virando o vídeo, né? Mas enfim, que já é uma região onde tem mais mato, dá para ver melhor Então, é uma invenção brilhante, na minha opinião, simples, né? E anônima. Provavelmente ele, não fui verificar se ele patenteou isso, tá? Mas acredito que não. Normalmente a pessoa faz isso e fica para uso dela, dos vizinhos, dos conhecidos, né? E
Esse é o tipo de invenção mais comum, mas com certeza ele gerou algo de utilidade social, algo novo que tem utilidade social. Seguindo, né? A importância disso aí, né? Da inventividade, da criatividade, né? Existe uma pesquisa recente da McKinsey, quem quiser tá aqui o link. Nessa pesquisa, eles identificaram uma série de características para um trabalhador, né? Daqui para frente, agora e no futuro. Habilidades cognitivas, interpessoais, de autoliderança e digitais. Nas cognitivas, a gente vê que é necessário saber resolver problemas de forma estruturada, pensamento lógico, criatividade e inovação. Então, que estamos falando aqui, né? Criatividade, inventividade. Essa pesquisa é bastante interessante, até recomendo olhar lá a pesquisa inteira, habilidades para o trabalho. Nós temos um processo natural para resolver problemas. Tá? Esse processo ele está embutido nos seres humanos e nós usamos isso aí desde criança. Aprendemos a comer assim, aprendemos a caminhar assim, a engatinhar dessa forma, né? Você tem o problema à mão ali, você quer se movimentar, né, de uma forma cada vez mais, um bebê, né, quer se movimentar de forma cada vez mais livre, e ele vai tentando, ele vai se tonificando, no processo de tentativa ele vai se tonificando, daí ele falha, tenta se movimentar, falha, testa, né, tenta, falha, volta, né, então ele fica ciclando nisso aqui. Problema, solução, teste, falha. É um processo muito interessante para a aprendizagem, tá? Então, aprendemos a dirigir assim, aprendemos a andar de bicicleta assim, qualquer coisa que se aprendeu aí naturalmente seguindo esse processo. Ele funciona e vai chegar numa solução. Porém, para situações empresariais, organizacionais, industriais, às vezes não dá para você seguir esse processo de uma forma livre, né? Entende o problema, tenta uma solução, testa, falha, tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo e às vezes vai levar 300 ciclos disso para você chegar numa solução efetiva. Quantas empresas podem se dar esse luxo, né? de ficar tanto tempo no processo? Então nós temos algumas melhorias que podem ser feitas aí. Tá? Mas é um processo que todo mundo tem dentro de si. Se você receber um problema para resolver e não conhece nenhuma técnica, né, vamos dizer alguém que acabou de sair lá do ensino fundamental, dá um probleminha para ele resolver. Né, ele normalmente vai fazer isso aqui, que é o processo que já está embutido em todas as pessoas. O brainstorming ele não deixa de ser uma aceleração disso, que você pega aquele mesmo processo e segue ele, só que com a diferença que é em grupo, com várias pessoas, com pessoas de várias formações. Então, muitas vezes as sugestões, as soluções propostas vão variar mais, né, do que você vai ter um repertório maior, mais pessoas envolvidas. Você vai trabalhar um pouco mais aqui na melhoria da solução. Porém, ele não deixa de ser esse processo aqui de tentativa e erro, tá? Então, o brainstorming não difere tanto do processo tradicional. E o processo que a gente quer estudar aqui nessa palestra é o processo da atriz. E na atriz a gente evita esse negócio de gerar ideias a esmo, de atirar para todo lado como o brainstorming faz. Então existe um problema que é a equação quadrática. Né? 3x² igual 288 menos 5x. Quanto vale x? Então aprendemos lá na sexta série do ensino fundamental isso aí, né? Equação quadrática. Então, antes de ser inventada uma solução para isso aí, como é que se resolvia? A esmo. Né? Então vai tenta número 1 aqui, 2, 3, 4, né? Então você vai levar
várias tentativas até chegar na solução, no valor que resolve a equação. Mas teve um sujeito lá chamado Bhaskara, que lá na Idade Média, né, estudou esse problema, né, e abstraiu, né, chegou numa fórmula adequada. Então, para resolver esse tipo de equação, é uma equação quadrática, né, classifica um problema, coloca na forma padrão, ax² mais bx mais c igual a zero, usa a solução padrão, insere seus dados e chega nos resultados. Que inclusive são dois, né? 9 é uma das soluções e a outra é menos 10 e 2/3. Solução na qual, por tentativa e erro, nunca vai chegar, né? Ou levaria milhares e milhares de tentativas para chegar nisso aqui. Apenas tentando substituir números na fórmula. Então, a diferença da atriz é essa, você tenta achar, classificar o problema, entender o problema, classificar o problema, ver o padrão anterior, como ele já foi resolvido, e aplicar aquele mesmo padrão. Pode parecer chato, né? Acho mais legal ficar lá na reunião de brainstorming dando palpites. É verdade, muita gente opta por isso, mas esse processo é menos efetivo, tá? Então, a atriz é um processo científico que define que as invenções decorrem da aplicação de um número relativamente pequeno de estratégias inventivas, que também nós chamamos na atriz de heurísticas, tá? Essas estratégias inventivas. Eu gosto de usar essa palavra heurística. Até tem um livro, 121 heurísticas. Então tem um número pequeno de estratégias inventivas que foram já estudadas anteriormente, né, aplicadas por outros inventores e que você pode aplicar com sucesso para resolver o seu problema. Outra coisa, existem tendências de evolução da tecnologia, tá? E essas tendências elas tendem para a solução ideal. Então tem várias tendências que já foram estudadas e que, se você aplicar no seu problema, você tende a chegar em soluções mais ideais. Outra coisa, as melhores soluções transformam elementos indesejados ou até elementos prejudiciais, né, resíduo gerado no processo e tal, em coisas úteis. Então, isso a gente chama na atriz chama de recursos. Então, tudo aquilo que você tem na situação problemática, né, que pode ser aplicado para ajudar ali, é um recurso. Outra, a atriz ela foca bastante no identificar contradições. Então, achar as contradições e resolver essas contradições. Outra coisa que se faz na atriz, trabalhar com funções. Então, essas funções é uma forma mais abstrata. Por exemplo, eu posso ter um prego, né, que eu uso para fixar, né, duas peças de madeira. Né? Então, ao invés de pensar na solução prego, que me limita muito mais, tem alguns tipos de prego possíveis, eu posso pensar na função que ele faz, que é fixar os elementos, conectar os elementos. Então, quando eu faço isso, trabalho com a função em vez do item, eu abro muito a possibilidade de chegar a ideias novas. Porque ao invés de só um prego, para unir peças, né, para conectar peças, eu posso ter, além do prego, posso ter parafuso, posso ter grampo, posso ter adesivo, solda, N outras soluções de conectar peças que vão realizar a função. E outra coisa que a função faz, ela permite transferir solução de uma área para outra, para chegar a ideias novas. E finalmente, a abordagem sistêmica da atriz. Tá? Então a atriz, a gente trabalha com o chamado operador de sistema para você conseguir enxergar o todo e identificar o problema mais adequado a ser resolvido.
Com isso a gente termina a segunda parte aqui da palestra. Agradeço a audiência, o interesse e nos vemos na terceira parte.